Olá, bom dia, meu povo, no Bom Dia com Notícia desta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. A gente está chegando aqui nessa segunda-feira 13. Hoje é o dia da abolição da escravatura, é isso? É isso mesmo? Mas, rapaz, hoje é 13 mesmo, né, meu povo? Dia 13, dia da fraternidade brasileira, dia do automóvel e dia do zootecnista. Porque eu parei aqui nas datas sazonais e eu imaginei que fosse outro mês, mas é isso mesmo. Então, muito obrigado a vocês que já estão aqui com a gente no nosso ao vivo aqui da TV Oasis, Portal Oroz. Muito obrigado a você que está com a gente. Obrigado, hein? Já vou pedir a vocês para compartilhar a nossa transmissão. Se quiser falar com a gente, interagir, é só falar com a gente. Eu me engasguei na transmissão ao vivo, mas é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Embora-se embora. Olha, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio da TV Oasis para conversar com a gente sobre um tema muito, mas muito importante e que, na minha opinião, deveria ser discutido todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Eu estou recebendo aqui uma equipe da Secretaria da Assistência Social do município de Oroz, a Aline Jamile e a Aline Crispim, que são assistentes sociais e vão falar sobre o Maio Laranja, não é isso? Uma data para lá de importante, e elas vão dizer aqui para a gente que data é essa, 18 de maio. As duas Alines, sejam bem-vindas a nosso Bom Dia com Notícia da TV Oasis. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Obrigada, né, pelo convite da gente estar aqui, a oportunidade. Como o Josenberg já começou a nos apresentar, o meu nome é Aline Jamile, eu sou assistente social do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social aqui do município de Oroz. Estou aqui também com minha amiga Aline Crispim, né? O CREAS tem um combo de duas Alines assistentes sociais. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a campanha do Maio Laranja, que é a campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, que a gente está desenvolvendo as ações no município durante toda essa semana, não é isso? E assim, gente, essa campanha ela acontece nacionalmente, anualmente, sempre no 18 de maio, né, que é a data magna, a data que a gente faz a culminância da campanha, mas que, na verdade, o trabalho acontece durante todo o ano, que é o combate à exploração sexual de criança e adolescente. E essa data, 18 de maio, ela é lembrada por conta de, infelizmente, um fato muito triste que aconteceu na década de 70 no Brasil, onde uma menina chamada Araceli, ela foi abusada, né, sexualmente, morta, né, de uma forma bem brutal, e aí, infelizmente, os seus agressores, as pessoas que cometeram esse crime contra ela, até hoje estão impunes, porque eram pessoas de classe média alta, pessoas ricas da sociedade, e que, infelizmente, o crime ficou impune. E para que outras Araceles não venham a morrer e sofrer o que ela sofreu, a data é lembrada anualmente, e a campanha assistente a todo o Brasil, né, não só a Oroz, mas a todo o Brasil, nesse intuito de combater esse crime. E esse é um tema ainda que é um verdadeiro tabu para a sociedade, né, que é esse combate. E muita gente que está vendo a gente aqui agora, infelizmente já passou por isso na sua vida. Ou com um parente, ou com um conhecido. Alguém que está nos vendo aqui passou por essa situação. O que fazer? Pronto. Em relação à questão dos canais de denúncia, né, a gente sempre orienta que seja procurada a equipe do Conselho Tutelar para que eles possam, né, realizar as intervenções e encaminhamentos necessários em relação a isso. A gente tem também uma lei muito importante, que é a Lei Joana Maranhão, que era uma atleta que ela sofreu violência sexual durante a infância e a adolescência dela, e ela só conseguiu identificar que sofreu essa violação depois que ela se tornou adulta. Porque a gente sabe que muitas vezes as nossas crianças e nossos adolescentes, eles não têm o discernimento, não têm o entendimento necessário para entender que estão sofrendo esse tipo de violação de direito. Então, essa lei ela foi promulgada no sentido de que
a violência sexual contra criança e adolescente, ela começa a contar a denúncia após o adulto completar os 18 anos. Então, se você já sofreu violência sexual durante a sua infância e adolescência e já é adulto, a data para denúncia e prescrição conta a partir dos 18 anos. Então, ainda é tempo, né, de correr atrás dos seus direitos, ainda é tempo de denunciar, de procurar uma equipe psicossocial para fazer acompanhamento, porque a gente sabe que esses traumas, eles nos perseguem durante toda a nossa vida, e aí a gente tem que tentar minimizar, né, esses impactos negativos que acabam nos afetando em todos os âmbitos que a gente se relaciona na nossa vida. Esses traumas nos carregam conosco e acabam interferindo em todo o nosso convívio social, no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, como a Aline falou, a gente acaba realizando essa campanha anualmente porque a gente precisa evitar que outras crianças, outros adolescentes sejam vítimas de violência e, caso eles já estejam sendo vítimas, que a gente possa fazer com que esse ciclo de violência ele cesse. Porque, possivelmente, uma criança e um adolescente que sofre um tipo de violência hoje, independente de qual tipo de violência for, ele acaba tendo grande probabilidade de se tornar um adulto que também irá violar direitos, porque a tendência é, muitas vezes, ele naturalizar aquele tipo de violência como se fosse normal. Então, se confunde muito. É tanto que, durante a campanha do 18 de maio, quando a gente faz as intervenções com as crianças, adolescentes nas escolas, no Centro Social de Heróis, na Fundação Raimundo Fagner, nos nossos grupos de crianças e adolescentes dos CRAs, enfim, todas as instituições que a gente tem dentro do nosso município, a gente sempre tenta reforçar a questão de qual é o toque que é bom, o toque que é ruim, tenta sempre dar uma noção para a criança e adolescente de limites em relação ao seu corpo, a questão de pertencimento, a questão da educação sexual, no sentido de entender que aquele corpo é da criança, aquele corpo é do adolescente e precisa ser respeitado, que é algo importante, que não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Então, assim, é uma educação no sentido de educar para que se tenha um pertencimento, um conhecimento, e que, caso aconteça alguma situação de violência, essa criança, principalmente, e esse adolescente possam identificar e procurar pessoas que sejam de confiança, né, e aí buscar ajuda com a gente, né, que somos a rede de proteção da criança e do adolescente aqui no município. Olha, eu achei muito interessante essa informação que você trouxe, que a data para fazer a denúncia começa a partir dos 18 anos de idade. Pouca gente tem acesso a essa informação. Muita gente acha, porque aconteceu quando eu era criança. Não vai dar em nada. Agora é a hora de abrir a boca, denunciar, para que casos como que aconteceu com você não volte a acontecer com outras pessoas da sua família ou daquelas pessoas que estão ali ao entorno do abusador. Com certeza. Isso é importante ser dito e rebatido várias e várias vezes. E assim, Josenberg, outro ponto muito importante que é essencial ser salientado aqui é a questão o perfil dos abusadores. Uhum. Infelizmente, a grande maioria, a gente pode dizer até que mais de 80% dos abusadores hoje das crianças e adolescentes são pais, padrastos, irmãos, primos, avós, enfim, são pessoas da confiança da criança que convivem com ela. E aí o que torna, às vezes, a denúncia até mais difícil. A gente acompanha, infelizmente, Oroz tem, né, vários casos desse, e a gente que acompanha famílias, crianças que passam por esse tipo de situação, a gente, às vezes, se depara com situação em que a mãe, às vezes, chega nem a acreditar no filho ou na filha, né? Porque isso não acontece só com meninas, mesmo que seja a maioria, seja meninas, mas acontece com meninos também. E aí, muitas vezes, os pais, a mãe, na maioria das vezes, não chega nem a acreditar na criança, duvida que a criança esteja falando a verdade, por conta que o abusador é uma pessoa do seu convívio. É um absurdo isso, E mas, é um absurdo. infelizmente, principalmente no interiorzão, aqui como a gente vive numa cidade de pequeno porte, isso acontece mais frequentemente do que a gente imagina. Com certeza. Porque é da família, eu não vou denunciar.
Olha, se tem quem me acompanha aqui nos últimos 15 anos na internet sabe que esse é um tema que eu sempre bati. 2 temas que eu sempre bati, sempre fui e peguei pesado em denunciar esse tipo de caso aqui, que é a exploração, abuso sexual de crianças e adolescentes e a verdadeira matança de mulheres que se alojou, infelizmente, no nosso estado. Com certeza. 2 temas que eu sempre bati muito nisso aqui. E infelizmente, a gente não vê ações, né, frequentes, reais, para punir esse tipo de abusador. E ainda bem, parabenizar vocês por esse trabalho, que é frequente. A gente sabe que é muito difícil trabalhar em cima de um tema numa cidade pequena como a nossa, onde todo mundo se conhece, mas nessas horas a gente tem que se unir e bater de frente com esses abusadores. E como você mesmo deixou bem claro aqui, a grande maioria deles são pessoas do convívio frequente das famílias. Com certeza. E assim, e outra coisa que também é importante salientar, que não existe a questão só de ter esses casos em pessoas economicamente pobres, de classe média baixa ou pobre. Não, e não existe classe social para esse tipo de crime. Infelizmente, ele acontece em todas as classes sociais. Né? E aí a gente está aqui enquanto rede de apoio para estar dando apoio, acompanhamento a esses casos, a essas famílias que precisam, né, de receber orientações diante dessas situações. E os predadores, eles são oportunistas. Eles esperam a chance aparecer para atacar. E recorrentemente. A gente está vendo aí casos lá no Rio Grande do Sul, onde esses predadores, né, atacaram crianças, aonde elas estão mais vulneráveis. Então, não tem época, não tem momento, tem oportunidade para esse tipo deplorável de ser humano. Isso, e aí a gente precisa que os pais, né, os responsáveis, os cuidadores das crianças e adolescentes tenham sempre esse olhar atencioso, mais minucioso, em relação a essas pessoas que estão em situação de desenvolvimento. Muitas vezes a gente tem um certo julgamento, né, bem estereotipado de meninas, né, de adolescentes, de pré-adolescentes, de que a menina, porque usa um shortinho, né, ela quem está ali seduzindo, aconteceu porque ela quem está indo atrás. E aí a gente tem que ter o entendimento de que uma adolescente, ela também está em situação de estupro de vulnerável, né? O próprio Estatuto já traz, são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, que precisam de atenção, de orientação. Então, a gente não tem como estar culpabilizando essa vítima de uma violência que ela sofreu. Por mais que se diga, a menina tinha 13 anos, ela consentiu, ela que estava querendo namorar, mas não existe isso. É estupro de vulnerável, é crime, certo? E a gente não pode ser conivente com esse tipo de fala, porque quando a gente apoia isso, a gente também está cometendo uma violação de direito, a gente está endossando para que seja naturalizado esse ciclo de violência. Então, a gente tem que tentar conversar com essa adolescente, né, fazer com que ela, de fato, entenda de que se é adequado ou não essa questão desse tipo de relacionamento, enfim, fazer as orientações devidas, mas não no sentido de criminalizar e culpabilizar a vítima. Porque quando a gente faz isso, a gente também acaba naturalizando essa violência com crianças que são de idades inferiores. E aí, a gente sempre pede que os pais tenham esse olhar atencioso, como a Aline falou, né? Que escutem seus filhos, que prestem atenção nas crianças, que quando precisem trabalhar ou quando deixem seus filhos na casa de outras pessoas, mesmo que sejam familiares, que sejam amigos, que sempre percebam, né, a questão do corpo, se tem marcas, que tentem conversar com essas crianças, saber como é que foi o dia, o que foi que aconteceu. Geralmente, a gente indica que não tenha segredo, né, entre a criança e a mãe, o pai ou a avó, a pessoa que está ali à frente do cuidado. Que não haja esse segredo, que haja, na verdade, uma relação de confiança. Porque, muitas vezes, por mais que a gente não consiga evitar, de fato, que a violência aconteça, mas a gente consegue fazer com que ela cesse a partir do momento que a gente escuta, que a gente tem esse olhar mais atencioso para as nossas crianças. Porque, às vezes, um bebê, por exemplo, que ainda não consegue verbalizar, né, o que aconteceu, mas quando você percebe marcas no corpo, quando você percebe sinais de choro exagerado,
muitas vezes uma criança que fica mais agitada, que quer ir para a escola e só permanecer lá, ou que não quer, que muda repentinamente esses hábitos, gostos, que vocês tenham esse olhar atencioso, que prestem atenção nas crianças de vocês, porque não é que toda mudança de comportamento da criança já vai ser, está sofrendo uma violação. Não é isso. Porém, pode ser um sinal. E aí, é só com esse diálogo, né, que vai ser... que vai conseguir perceber se realmente está acontecendo alguma coisa ou não, e é quando essa pessoa, que foi a fonte de confiança da criança, vai conseguir nos procurar, né, enquanto rede de serviços, para que a gente oriente, para que a gente faça o acompanhamento necessário, né, e encaminhe também para os demais setores que sejam necessários, porque muitas vezes a gente precisa da articulação em relação à saúde, né? Algumas medidas em relação a essa questão de saúde. Às vezes, a gente precisa de um encaminhamento para a escola, porque precisa que a criança mude de instituição. Então, assim, o contexto da violência, ele não tem uma receita de bolo, ele não acontece de uma maneira só. Como a Aline falou, a gente não tem um perfil de dizer quem é o abusador. A gente tem que os casos mais recorrentes são sempre de pessoas mais próximas à criança e ao adolescente. Mas aí não há uma receita de bolo de como acontece. Então, a gente precisa estar sempre com esse olhar atencioso e sempre mantendo esse diálogo com as nossas crianças e adolescentes para perceber os sinais. Estar atento aos sinais é essencial para prevenir e cessar com essas violações de direito. Além desse atendimento diários que vocês fazem nas unidades, também vocês fizeram também uma programação para essa semana. Qual vai ser essa programação? A gente começou hoje, né? Começamos com uma formação com os visitadores do programa Criança Feliz. E aí, durante toda a semana, a gente vai ter ainda encontros com os grupos de crianças e adolescentes do CRAS João Lopes e do CRAS Dona Dazinha, assim como o grupo de mulheres. Também estamos com uma parceria com a Secretaria de Educação, onde todas as escolas estão desenvolvendo ações de acordo com a idade do público, né? Pensando em atividades que possam, né, vir a fortalecer esse debate e essa divulgação da campanha. E a gente também vai ter uma ação no Centro Social de Oroz, com as crianças e os adolescentes de lá. E, na sexta-feira, a gente vai estar encerrando a nossa campanha com uma passeata que vai sair da Praça Luiz Moreira às 8 horas, em direção à Secretaria de Assistência Social, onde lá a gente vai ter um momento de encerramento e também vamos ter apresentações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui do município. Então, assim, vai ser um momento simbólico, né, mas também um momento de dar mais visibilidade, porque a gente já vem fazendo nessas falas, tanto nas rádios aqui do município, de divulgação, quanto hoje, né, estamos aqui nesse espaço tão importante de informação, né, de divulgação. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui podendo falar dessa temática que é tão importante e também divulgar as nossas ações, assim como o serviço do CREAS, porque muitas vezes, como a gente trabalha com situação de violação de direito, não se tem muita visibilidade nas redes sociais, porque tem muita questão do sigilo. A gente não tem como estar dizendo que hoje atendeu fulano e foi tal situação de violação, porque tem toda uma questão de sigilo, né? A gente se preocupa de proteção à em vítima, resguardar, né, a vítima e também seus familiares. Mas a gente está atuando, né? A gente atende diversos casos, como a Aline falou. Os índices de violação de direito de criança e adolescente em Oroz são altíssimos, inclusive de violência sexual. Então, assim, a gente tem a campanha temática no mês de maio como forma de dar visibilidade, mas as nossas ações elas também acabam acontecendo o ano inteiro, porque sempre temos momentos de roda de conversa, sempre temos momentos de intervenção, de formação. É algo que é constante. Essa temática ela tem que ser trabalhada, e é trabalhada muito bem aqui no município o ano inteiro. Aline, quem é que está aqui, o resto da equipe? Estão vocês aqui conversando comigo, as duas Alines aqui, mas também Sim, tem a retaguarda que está aqui dando com apoio, certeza, né? Nós temos aqui, que está presente aqui do nosso lado, a Suzy Helena, que é a nossa coordenadora lá do CREAS, né? E temos a nossa psicóloga, a Ana Áurea também,
que todas juntas, somando forças, né, a gente consegue realizar esse trabalho, que é tão importante, Rosenberg. Assim, esse ano vai fazer 11 anos que eu trabalho na política de assistência social do município de Oroz, e anualmente essa campanha, como a gente disse no início, ela acontece. E todos os anos que a gente faz essa campanha, a gente recebe uma demanda bem maior do que nos meses normais de denúncias contra a questão da violação do direito das crianças, né, no abuso sexual e exploração sexual. E aí isso reforça a importância dessa campanha, né? Reforça também a necessidade que a população tem de ter mais informações sobre isso, de saber como denunciar. E aí a gente quer deixar aqui registrado, né? Não só todas essas informações foram trazidas aqui, mas quem está assistindo nesse momento, essa nossa conversa, e se identificou, acha que pode estar acontecendo o caso de uma vizinha, de um familiar dentro da sua própria casa, pode procurar a gente lá no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no CREAS, que é lá na Rua Isaac Cândido, antigo Grupo das Américas, ou procurar o Conselho Tutelar do município, que fica aqui em frente à Praça Anastácio Maia, em frente à Prefeitura, ou fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100, porque tem muita gente que não quer procurar por receio de alguma coisa, e aí pode fazer pelo meio do Disque 100, que é um número que funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Liga gratuito, e aí você faz essa denúncia. O importante é não deixar impune, né, esses violadores que podem estar violando hoje uma criança aqui na sua casa, amanhã ser sua filha, amanhã ser outra pessoa próxima sua, né? Certeza. É importante ressaltar também que a denúncia pelo Disque 100 dá total sigilo a quem faz a denúncia. O anonimato é garantido, então não há desculpa para não se denunciar. Quero aqui agradecer às duas Alines, Jamile e Crispim, pelos esclarecimentos, parabenizar a toda a equipe da assistência por esse trabalho, né, que é de manhã, de tarde, de noite, é incansável na defesa das nossas crianças e adolescentes. Eu vou pedir a vocês que estão aqui com a gente que compartilhe, mande esse link para o maior número de pessoas, porque é muito importante também o abraçar da comunidade diante de um tema tão importante, tão frequente no dia a dia da comunidade. Com certeza. Então fica aqui o agradecimento a vocês, a você que nos acompanha aqui nesse nosso Bom Dia com Notícia e com um tema para lá de importante. Mais uma vez reforço, você aqui é o nosso maior sucesso, então não esqueça de curtir, de comentar e principalmente hoje sobre um tema tão importante de enviar esse link para o maior número de pessoas, porque assim você vai estar abraçando e apoiando para que isso não volte a acontecer aí perto de você. Então, um cheiro no coração e até o próximo.